Olá, Ei, tudo bom? Boa noite. tudo bem? Tudo e vocês? Tudo em paz, graças a Deus. Um prazer enorme para mim estar aqui hoje com vocês, viu? De Ai, verdade. Muito obrigada obrigada pelo por ter convite. aceitado. Eu que Nossa, foi um agradeço. super prazer, fiquei super feliz. Eu que fiquei. Gente, ó, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autocuidado. E aí eu chamei a Nathalie para falar um pouquinho disso com a gente, que é uma questão que acho que é muito difícil a gente ter essa percepção que a gente precisa disso, principalmente depois que a gente tem filho. Eu atendo muitas mulheres, muitas mulheres com essa questão de ter dificuldade de esquecer. A gente esquece um pouco da gente depois que a gente tem filho e fica muito voltada para a criança. E isso em algum momento vai trazer um desconforto, um desequilíbrio. Então é por isso que a gente fez essa semana inteira falando sobre isso. E aí eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Tá bom. É, Boa noite para todo mundo. O meu nome é Nathalie. Eu sou formada em psicologia há 10 anos. Desde antes mesmo da minha formação, eu sempre trabalhei. 2 anos antes eu já estava fazendo estágio na área clínica e desde então eu nunca saí da área clínica. Então eu sempre atuei mesmo assim no consultório, com atendimento de pessoas, atendo também crianças. E estou fazendo pós-graduação agora em neuropsicologia. Se tudo der certo, eu me formo em outubro. Mas com essa Ai, que pandemia bom. pode ser que as coisas atrasem um pouquinho, né? Por conta de tudo que aconteceu. Mas enfim, por enquanto está mantida a nossa formação para outubro. E aí eu fui para essa área da neuro para entender um pouco melhor como que o funcionamento do nosso cérebro acaba, né, interferindo em quem somos. Né? Então, assim, no nosso pensar, nas nossas capacidades, enfim, aí estou fazendo essa especialização agora e adoro o tema, acho de suma importância, de verdade, assim, acho que tem bastante coisa para a gente falar sobre esse tema. E aí eu não sei exatamente quais foram os posts, enfim, a abordagem, assim, eu acompanhei, mas vou falar daquilo que eu vejo, do que eu percebo aqui no consultório, enfim, da vivência mesmo e um pouquinho, lógico, da teoria. Sim, A gente tem muito enraizado na nossa sociedade, né, uma questão muito grande da culpa. E é, é isso. a culpa é muito forte e culturalmente a culpa é, abre aspas, bem vista. Então, assim, nós temos uma cultura, tô falando nós brasileiros, né, dessa questão, assim, né, da gente se culpar de tudo mais. E um aspecto importante disso é que quando a gente é criança e é pequeno, normalmente para educar a criança, se ela faz alguma coisa errada, a gente castiga, né? A gente dá um castigo, a gente faz. E como adultos, né, a gente também se castiga ao se sentir culpado. E fora, né, toda essa questão cultural, assim, então, existe uma psicóloga que escreveu um livro que chama Espelho, Espelho Meu, e ela fala justamente sobre isso, né, sobre como a culpa acaba interferindo até mesmo em machucados das pessoas no dia a dia, um corte, alguma coisa cair, né, o quanto que muitas vezes quando ela ia investigar o que estava por trás daquele acidente, na verdade era um aspecto de culpa. Ah, eu deveria ter dito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu não agi certo nessa situação. Então, assim, uma autopunição, até mesmo inconsciente, mas para, né, para ter ali algo como um castigo para o que ela fez de errado. E então eu acho que as mães carregam muito essa culpa. Muito, Parece muito. errado você, em qualquer momento da vida, se priorizar. Seja É, até mesmo para é fazer uma unha de muito. uma hora. Exatamente. Eu brinco aqui com as mães, eu odeio essa palavra culpa. Uhum. Eu odeio, tenho ranço dela. Eu, às vezes, troco por responsabilidade. Porque ninguém tem culpa de nada, gente. Às vezes é uma coisa que, olha, isso aí eu não sabia.
E eu falo para elas que eu vou começar a vender bola de ferro, daquelas que a gente amarra No na tornozelo. perna, sabe? Para elas arrastarem, porque e às vezes eu falo, se liberta disso, porque isso não é sua responsabilidade, não é sua culpa, mas tem aquilo. E olha, é um negócio tão forte. Imagina, eu sou pediatra, trabalho com isso e tudo mais. Eu estava pensando sobre a nossa conversa hoje, eu estava lembrando hoje de manhã, a primeira vez que eu saí à noite, depois que eu tive meu filho, que eu fui para uma aula. Eu fui Nossa, num jantar, ia ter um jantar e depois uma aula, que era uma coisa muito importante para mim que eu queria assistir, e que depois ia ter um jantar. Nathalie, eu fui aos prantos. Então, assim, isso é uma coisa muito forte da mulher, não conseguir perceber que, gente, a gente merece um tempo pra gente, né? E que não tem necessidade de ter culpa de se cuidar. E isso também reverbera no bem-estar dos nossos filhos, né? era exatamente nesse ponto que eu queria tocar, né? Uma outra questão que eu acho que é importante, que também é social, é esse arquétipo que a gente tem da mãe, né? Ai, que a mãe tem que, né? Mãe que é mãe, mãe é mãe. Mãe que é mãe dá a vida pelo filho. Ai, porque mãe que é mãe prioriza o filho em qualquer circunstância. A mãe que é mãe. E aí a gente joga nisso, né? Uma responsabilidade muito grande de que todas as mães têm que ser assim. E de que é muito errado, é muito fora da curva, de repente, você não ser desse jeito. Então, não é incomum que eu, até hoje, assim, a gente tá, né, super moderno, o mundo mudou tanto, e eu ainda atendo mães que sentem culpa de trabalhar, Sim, eu tenho sentem muitas. culpadas por trabalhar. Então, assim, mesmo, né, com toda a mudança que a gente teve na nossa sociedade, isso ainda existe. Ainda é algo que existe, que as mulheres sentem mesmo essa culpa, né? De sair, de deixar o filho em casa, de ir para o mercado de trabalho, enfim, mesmo que a atividade de trabalho seja prazerosa para ela. Não é É, nem o fato eu de que atendo eu faço muitas algo que eu não pessoas. gosto. Eu atendo muitas pessoas que me falam isso. Ai, está sofrendo porque vai voltar a trabalhar. Às vezes elas perguntam isso para mim. Nossa, doutora, mas você não sofreu para voltar a trabalhar? E eu não sofri para voltar a trabalhar. Para mim foi muito, mas aí também eu acho que também no meu caso é uma questão de valores. Eu sempre explico isso, falo, gente, trabalhar tá no mesmo nível de valores do que a maternidade. E os dois me satisfazem igual. Então, se eu não trabalho, eu não sou uma mãe feliz. E se, entendeu? As duas coisas me deixam satisfeitas em nível de valores do mesmo jeito. Mas isso é difícil a gente ter essa percepção também, né? Precisa de um cuidado, de um caminho para andar para conseguir entender isso também, né? Sim, eu já Não tive é uma mãe coisa tão fácil que assim. me falou assim, o que que eu falo para os meus filhos? Porque eles perguntam para mim por que que eu tenho que trabalhar. E o que que eu devo Eu te responder, entendo. né? Ah, que é para comprar comida? Ah, mas o pai trabalha. Ou, ah, já tem comida em casa. Não sei o que eu falei. Falar que é porque você gosta. É, Porque você gosta, porque aquilo é exatamente. importante para você, né? Porque trabalhar também é importante. E não significa que você ame menos. Eu acho que é justamente o contrário, né? Que uma outra questão que entra nisso do nosso autocuidado é o quanto que na nossa sociedade a gente preza pelo não se amar, né? Assim, se você chegar e falar assim, ah, eu gosto de mim, a pessoa, nossa, ai, tu se Se acha, acha. né? Ai, não. Então, assim, é feio você gostar, é feio. E a gente tem um hábito, né, de se você, ah, adorei sua blusa, ah, nossa, paguei tão baratinho, né? Ela, imagina, comprei lá na É, 25, foi exatamente. A 10 gente não reais. recebe, né? A gente não recebe elogio, a gente não se elogia e a gente se critica muito e o tempo todo. Então, assim, se você pergunta para alguém o que que ela tem de bom, ela fala assim, ah, de bom, nossa, pensa, pensa. O que que você tem de ruim? Ah, aí tem 10 assim, na ponta da língua. Então, eu acho que tudo isso também são hábitos. E quando a gente fala de autocuidado, dá a impressão de que se você se amar, você vai amar menos. E é justamente o contrário.
né? Eu acho que quando você está feliz, você tem alegria para passar. E aí você pode, de repente, não ter a mesma quantidade de horas que você teria ficando em casa, mas aquelas horas que você tem, elas têm muita qualidade, né? E que você também passa para o seu filho um bom exemplo, né? De que a gente, como ser humano, a gente tem um papel na sociedade, né? Um papel para a gente cumprir com relação a essa questão do trabalho especificamente, né? Que a gente contribui de alguma forma, fazendo aquilo que a gente faz e que isso é bom, né? Caso seja do desejo dessa mulher, eu acho que é importante olhar por esses outros ângulos também, do exemplo e da qualidade, de você estar bem, porque às vezes não adianta você passar horas com alguém, sei lá, triste ou irritada, não tá satisfeita, porque a criança percebe isso, né? Ela sabe quando você tá 100%. Super percebe. E isso Percebe? muda o estado geral da criança, né? Se a gente não tá bem, a criança também não fica bem. Isso é muito, muito fácil de ver, né? O pessoal tá entendendo. Então, tá entendendo, né? É, E essa questão, eu sempre brinco, falo, gente, trabalhar me faz ser uma mãe melhor. E faz diferença, né? Óbvio que não é só o trabalho, mas tem essa culpa de falar, eu vou trabalhar, ou eu vou fazer alguma coisa para mim, vou deixar meu filho. A gente não tá abandonando porque tá indo fazer um cuidado, né? E às vezes é super necessário. Eles precisam também ter um tempo de descolamento, né? também acho isso super importante, principalmente para a questão da autonomia, né? Porque senão a gente fica com crianças que não conseguem ficar sozinhas, né? E que tem muita dificuldade na criatividade até, né? No que fazer quando elas estão sozinhas, enfim. O que não é uma coisa boa, então é ótimo para as crianças que elas tenham esse tempo, né, separadas da mãe, até para que elas aprendam também a lidar com outras pessoas, né? Porque elas ficam em companhia de outras pessoas. Isso é bom, porque depois vai para a escola e se socializa também com outras pessoas, não fica um completo desconhecido, né? Não fica uma coisa assim, nossa, como que é o mundo quando a minha mãe não está, né? E elas conseguem, não, minha mãe vai, mas a minha mãe também volta. Elas vão tendo essa percepção e lidando melhor com isso, né? E se a gente fala que as mães têm dificuldade de trabalhar, imagina só de se cuidar, de cuidar de Exatamente. si. Porque aí a gente está falando de Exatamente. vaidade, né? E vaidade não é necessário, né? Só que a gente sabe que é, porque faz muita diferença, na verdade, o como a gente está com a gente mesmo e como são as nossas relações, né? Então, assim, esse cuidado, que aí eu acho que pode ser para cada um de um jeito, uma Não academia. precisa ser um negócio de horas, Não, né? Você sair, ficar 4 horas no salão de cabeleireiro. Óbvio que tem coisa que precisa ficar tanto tempo, mas não precisa ser tudo isso, né? é o equilíbrio, né? A questão da gente conseguir realmente equilibrar, assim. Então, sei lá, você gosta, é importante para você fazer uma academia, vá, faça sua academia, né? Porque isso vai te dar prazer e isso vai fazer com que você esteja mais bem disposta. E aí, na hora que você estiver ali com o seu filho, você vai estar bem, né? Você vai estar mais disponível, você vai estar alegre, você vai estar feliz, e aí a troca é muito mais gostosa. E você pode até, inclusive, contar para ele de coisas que você faz, o que você gosta, por que aquilo é importante para você, pedir opinião, fazer participar junto, né? Ó, tô indo fazer o cabelo, o que você acha? Pensei em fazer tal coisa. Então me espera, vamos ver como é que vai ficar. Quero sua opinião quando eu voltar, se você gostou. Fazer participar mesmo, né? Assim, olha, E hoje no eles trabalho curtem, tenho tal né? coisa. É legal, eles adoram. Eles curtem. Eles E por adoram. menor que seja, eu lembro que quando o Pedro era pequenininho, eu fui cortar o cabelo. Não, eu tava com o cabelo todo castanho e cheguei em casa loira. Ele ficou assim, uau, você tá linda, não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que eles percebem na gente também a alegria do que a gente tá cuidando e se sentindo bem, né?
E eu acho até que eles também vão aprender que o quanto é importante, né, para eles olharem também para eles mesmos, né, e terem também, de repente, esse cuidado com eles, porque não é errado, apesar de ser pregado que é errado, mas não é, porque é importante. E cada um com o seu cada um, porque aqui eu acho que cabe muita individualidade de cada um. Tem pessoas que, para ela se sentir feliz, ela tem que fazer N tratamentos estéticos. Para outra pessoa, de repente, se ela fizer a unha toda semana, é o suficiente para que ela se sinta Exatamente. bem. E aí é de cada um, é cada um ver o que é importante para si e se permitir, né? E ao levar isso para a criança, levar justamente dessa forma, de uma forma leve, de uma forma boa, né? E não, eu trabalho a semana inteira, então eu preciso fazer, ou eu tenho que fazer a unha porque eu tenho que trabalhar isso. Não, eu faço porque eu gosto, isso é importante para mim, eu gosto de me ver assim, eu gosto quando eu tô com a unha feita, me sinto melhor e se sentir bem. E ó, eu tô. A Flávia tá falando aqui, ó. Nos últimos 60 dias decidi cuidar de mim um pouco. Estou fazendo academia e já eliminei 8 quilos. Então, assim, Uau, não é. Você vê? É bastante, né? nossa, Então, 60 assim, dias. a saúde também agradece, não é só o bem-estar psicológico, né? Você vê que você mudou uma rotina e ficou mais saudável. Cara, você fica mais saudável, seu filho vai ficar muito mais feliz, você vai ter muito mais energia para brincar e tudo isso, né? Inclusive com exercício, né? Eu acho que até a disposição dela vai ficar melhor. Melhora o humor, melhora a capacidade de atenção, melhora muita coisa com exercício físico. Assim, para quem gosta de fazer exercício, é ótimo, porque ele ajuda demais, né? Tanto na nossa parte orgânica quanto na nossa parte psicológica, aí que tudo está integrado, né? Um corpo só trabalhando junto, mas é muito, muito bom. E eu acho que também é um bom exemplo para a própria criança, assim, né? Porque você estimular a atividade física é algo muito bom. É melhor que essa criança cresça com gosto por atividade física do que não, né? Não dá para forçar, mas se ela tiver, né, uma Sim. estimulação para isso, é melhor. Se ela vê, se os pais de repente E praticam algum esporte, é ótimo. a gente fez uma live na quarta-feira com a Márcia, que é personal, e a gente estava falando exatamente isso. Que também não precisa ser treino, você vai ficar na academia 2, 3 horas, porque também, né, quem tem criança, principalmente criança pequena, nem consegue tudo isso. Mas às vezes você fazendo meia hora, e aí fazendo ali do lado da criança, ela também já está criando aquela memória de autocuidado, de se cuidar, de atividade física, de uma vida saudável. Já tem também tudo isso, né? Que o exemplo fala mais do que 1000 horas Nossa, conversando, né, muito mais. Nathalie? É exatamente isso. A criança, ela se inspira. E principalmente quando a gente fala, né, assim, na primeira infância, nossa, é demais, né? Eu acho muito bonitinho aqui no consultório que às vezes eles me falam alguma coisa, né? E aí eu pergunto assim, nossa, mas quem que te falou isso? Aí eu falo, minha mãe. E se a mãe falou, pronto, não há controvérsias, entendeu? Então, assim, eles Exatamente. acreditam piamente naquilo. Depois vem a professora, né, que pega esse papel aí com a criança um pouquinho mais velha, e aí o adolescente que já vai se voltar aí para esses lados mais dos amigos, de ter esses questionamentos com relação àquilo que aprendeu em casa. Mas a criança, ela vai justamente olhar para o pai, para a mãe, para o responsável, né? Ele vai querer justamente replicar os comportamentos, porque é o herói, a heroína dele é justamente o pai e a mãe. Então é muito Exatamente. importante mesmo que a gente faz, né, como a gente está, porque às vezes o nosso discurso também pode ser um e o nosso sentir é outro. E a gente percebe, né? Eu acho que relação humana é mais do que palavras. A gente sabe quando um elogio é sincero, a gente sabe quando alguém gosta da gente. É incrível isso, né? Porque tem mais. Tem toda uma questão Sim. de linguagem corporal, de tudo. Então, assim, é importante estar bem, né? E aí, assim, o jeito como você vai transmitir isso também é importante. Se você transmite isso com culpa, como se fosse errado, a criança vai sentir aquilo como uma coisa errada. E se você transmite aquilo com leveza, de um jeito bom, né? Assim, eu costumo dizer para as crianças que têm ciúmes e tudo mais, assim, eu gosto de usar o exemplo. Mas você ama, né, sua mamãe? Amo. E você ama seu papai? Amo. E você ama sua vovó? Amo. E por que você ama sua mamãe e você deixa de amar seu pai?
Não. Porque você ama seu pai e sua mãe, você deixa de amar sua avó? Não. Perfeito. Idem. É a mesma coisa. Então, assim, o amor, ele não tem limites. E a gente pode amar várias coisas sem diminuir a dosagem, né? Ah, eu vou colocar um pouquinho de amor aqui em mim e para isso eu vou tirar do copinho do meu filho. Não vai. Exatamente. Vai se manter. Perfeito. Então, eles podem sim, a gente tem essa capacidade de amar. E pode falar, olha, eu amo o que eu faço, né? Isso é importante para mim, do mesmo jeito que eu te amo, né? Sim. Eu amo, eu consigo, sou capaz de amar essas duas coisas, assim como você também é capaz de amar a mim, ao seu pai, a determinada atividade que você gosta de fazer, o desenho, enfim, você também consegue ter esse amor. E eu também. E não diminui em nada o que eu sinto. Então, eu acho que é Perfeito. importante, assim, passar dessa forma, sabe? Como algo bom mesmo. Ô, Nathalie, e uma coisa também que eu queria perguntar para você, né? Às vezes as pessoas têm na cabeça uma ideia de que autocuidado é uma coisa muito complexa, que, por exemplo, eu ter que ir em algum lugar fazer uma atividade ou eu ter que fazer uma massagem. E às vezes autocuidado é só sentar num lugar, ficar em silêncio, não falar nada e só ouvir o mundo, não é? É, é o olhar para si, né? E aí, assim, eu acho que a nossa vida hoje, a nossa vida moderna, ela nos distanciou muito disso, né? A gente tem muito horário para as coisas, então assim, muitas vezes a gente almoça sem fome porque é a hora do almoço. Então assim, a gente deixou muito de ouvir o nosso corpo. Mas quando a gente se conecta, você consegue saber. Então assim, existe um momento certo para tudo. Acho que sim, pode existir um momento em que tudo que você precisa é de uma massagem e um momento de que tudo que você precisa é só relaxar, só ficar quietinha, às vezes ouvir uma música e que você sabe quando você quer que essa música seja um pouco mais agitada, um pouco menos. Se a gente tivesse mais tempo de conseguir olhar, né, como eu tô, né, o que esse sentimento está me dizendo, o que eu tô sentindo, como eu estou me sentindo, conseguiríamos sim saber exatamente o que fazer. Porque também não precisa ser uma rotina, não tem que ser uma obrigação, né? Tem que ser carinho. E aí, carinho é gratuito, né? Você não precisa toda, eu sou obrigada, porque senão vira obrigação, né? Toda semana eu tenho que fazer uma massagem relaxante. Aí Sim. deixou de ser relaxante, né? Virou uma massagem Eu, obrigatória. sim, faz toda a diferença. No começo da semana, eu coloquei um post falando das nossas 8 saúdes, que as pessoas às vezes não têm ideia de, né, falar saúde só pensa na física. E aí no final do post eu escrevi assim: escolha o que você escolheu. E eu acho que é exatamente isso. A hora que você estiver fazendo alguma coisa, esteja 100% ali presente no que você está fazendo. Então, se eu escolhi sentar, tomar um café e ficar em silêncio, que isso é uma benção, desliga o celular, esquece do filho. Isso aí pode durar 5 minutos e pode durar 5 horas. Mas já é um cuidado, né? É, principalmente se é aquilo que é o desejo, né? Eu acho que quando a gente olha um pouquinho para o nosso desejo, né, e tenta fazer com que esse desejo se torne possível na nossa rotina, isso é importante, isso aumenta bastante a autoestima, porque o conceito de autoestima ele está diretamente ligado ao que eu faço e como que eu cumpro os acordos que eu faço comigo. Então, às vezes, o simples fato de você dizer assim, vou acordar mais cedo, e todo dia você não acorda mais cedo, isso gera a tal da culpa que a gente falou lá, e isso vai fazendo com que você não goste tanto de você, porque você não está cumprindo aquilo, né? Pô, não sou nem capaz de acordar mais cedo, né? Nem isso eu estou conseguindo fazer. Então, assim, é importante a gente cumprir, né, os nossos acordos. Por isso é importante que a gente tenha metas que são realistas, né, que a gente traga, né, para dentro da nossa rotina aquilo que a gente pode fazer. Né? Nem todo mundo pode ir para um spa, passar o sábado inteiro, né, com pedras Sim, quentes, mas de repente você pode adaptar, você pode fazer uma massagem menor, de meia hora, enfim. É colocar dentro para que também não gere essa frustração, né? Essa coisa ruim, assim. Mas se você se propôs, é muito importante estar ali, estar 100%, porque é justamente isso que traz o prazer para nós.
atenção. E aí estipular metas de curto prazo também é uma coisa bacana, né? Uhum. É, Falar, por exemplo, acordar cedo uma semana. Sei lá, vou tirar 10 minutos por dia. Metas pequenas pra gente, coisas que a gente sabe que vai conseguir fazer, né? eu acho que elas são essenciais. De verdade, quando a gente fala assim, motivação, né? Todos esses conceitos hoje eles estão bem disseminados na nossa cultura, ainda bem, a gente está tendo mais acesso a isso, mas é justamente isso, né? Se eu for de São Paulo para Bahia e durante o caminho não tiver placas, eu posso desistir antes de chegar, porque eu não sei o quanto que eu tô longe daquilo que eu quero. Então, quando a gente fala num objetivo, é um objetivo maior. Só que aí você vai colocando metas ao longo do caminho, né? Que eu vou, qual que é o caminho que vai me guiar, vão ser as minhas placas que vão me dizer que eu estou chegando lá. Então, por exemplo, meu objetivo é falar um outro idioma. Então eu vou colocando pequenas metas. Eu vou ler um texto com um dicionário do lado e vou procurando as palavras. Vou tentar traduzir um trechinho de uma música. Eu vou começar a tentar assistir um desenho. E aí você vai evoluindo até o momento que você chegar ali no. Eu vou escrever um artigo inteiro em outra língua. Eu vou ter uma conversa com um nativo naquela língua. Então, seu objetivo maior com as suas pequenas metas, porque isso vai sim te motivando. E é exatamente o que eu falei anteriormente. O simples fato de você acordar cedo vai fazendo você gostar mais de você mesmo. Caso essa seja a sua meta, né? Não necessariamente precisa ser, cada um com as suas metas e com os seus objetivos. A Flávia, ela colocou assim, voltei a estudar. Eu acho estudar algo Mas sensacional. é uma Muito delícia, bem. né? Eu acho que deu o melhor exemplo de todos, Flávia. É isso, assim. Estudar é cuidar de si mesmo, né? Porque o conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. Aquilo que você sabe, que você conhece, é seu e é seu para sempre. E outra, pode ser multiplicado. Porque aquilo que você Sim. sabe, você pode passar. Então, assim, você pode, numa conversa, passar aquele conhecimento e todo conhecimento é válido e é muito bom, né? Porque não importa o que você esteja estudando, eu sei que vão existir sempre pessoas que vão se beneficiar desse seu conhecimento. Então, eu acho ótimo, assim, estudar, ler um livro. Pode ser também. Exatamente. E aí, assim, às vezes as mães também, né, Nathalie? Eu vejo muito assim, acaba criando um vínculo e uma relação que é desequilibrada se a mãe não consegue perceber a necessidade de se cuidar, né? Eu vejo, às vezes, algumas crianças que, assim, desde o começo eu falo para a mãe, às vezes eu falo, ó, eu vou perguntar na portaria se você foi sair fazer a unha no cabeleireiro. Se você falar que não, eu não vou nem deixar você subir para consulta. Porque, assim, claramente essa mãe está necessitando disso e a criança acaba ficando sufocada e cria um relacionamento que é super difícil e isso lá na frente vai trazer problema. Você falou da questão da criança ter contato com outras pessoas e a hora que entra na escola, a gente vê muito isso. Quando a mãe não tem esse momento, nossa, cria uma relação tão difícil, né? Porque é só a mãe e a criança. Eu tenho relatos de mãe que fala para mim, doutora, eu não deixo minha filha nem com os avós. Nossa, tá. É 100% comigo, só eu que sei cuidar, só eu. E a minha vida é inteira voltada para essa criança. Quando a criança entrou na escola, ela pirou. Então, assim, é importante a gente entender que a gente precisa ter um momento nosso para a criança também ter um momento dela, né? O autocuidado materno também está muito relacionado com o cuidado da criança, né? Que é justamente o que você falou, né? Trabalhar me faz uma mãe melhor. Eu vou pegar um gancho e aproveitar o exemplo que você deu das 8 saúdes, né? Quando a gente faz uma entrevista inicial psicológica, a gente também aborda algumas áreas da pessoa, porque na verdade o emocional, ele não é só o como eu estou me sentindo.
mas a gente aborda assim, mais ou menos, como que essa pessoa está nas relações familiares, nas questões de lazer, trabalho, relacionamento amoroso, tudo faz um combo, né? E aí você consegue ali, né, investigando tudo mais, ver como é que a pessoa tá em todas essas áreas, né? Pois todas elas são importantes. Eu costumo brincar que a dor que mais dói é a dor que dói em mim, né? Assim, se a sua unha tá encravada, dói pra caramba. E aí não importa muito se o outro perdeu o braço. Você tá com a unha encravada e aquilo dói. Então, assim, a dor que dói na gente dói muito. E toda falta, ela é ruim, né? Sempre que uma área não tá boa, acaba influenciando na outra. Porque do mesmo jeito que se o seu coração não bombear exatamente certinho o sangue, ele vai prejudicar as outras áreas, eu acho que o mesmo acontece com as áreas da nossa vida, né? Então, assim, difícil você estar vivendo um período muito ruim, conjugal, e tá num momento brilhante na sua carreira. Porque você é a mesma pessoa, né? Então, aquela mesma mulher que saiu sei lá, da casa e estava mal, ela foi trabalhar mal e aquele mal-estar a acompanha, né, durante o trabalho. Então, tudo é importante. Quando a gente não tem essas outras áreas, o que acontece? Você sobrecarrega uma coisa. Então, você coloca tudo em cima do relacionamento, tudo em cima da criança. E aí é como se fosse o dever da criança devolver para você todo o prazer que você deveria ter em tudo aquilo que você não está fazendo por conta dela, né? E aí, assim, se torna obrigação dela te dar aquilo, porque você tá deixando de fazer. E não é consciente, né? Não é algo que eu acho que nenhuma mãe, que nenhum ser, assim, de verdade, erra de propósito. É sem perceber. Às vezes até achando que é um bem, não percebendo que justamente é isso, né? Você acaba forçando determinadas coisas, porque também, como que é para aquela criança ouvir aquilo, né? Assim, desde que ele nasceu, eu só vivo para ele, só faço... Será que ele, quando crescer, ele vai ter coragem de viver para ele? Ou ele vai viver para a mãe? Porque vai se tornar um adulto, vai ser um adolescente, vai ter namorada, namorado, amigo, vai passear, ir pra balada, e aí? Não vai poder, né? Porque a mãe não fez nada, a mãe nunca saiu, a mãe não se permitia, como que ele vai se permitir fazer as coisas, né? Então, assim, é equilíbrio, né? Também não é pra ser a mãe baladeira aqui, mas equilibrar as coisas, né? Assim... Sim, é tudo equilíbrio, né? E fica, né? Assim, é legal também, eu acho que para os filhos, assim, verem que de repente, os pais viajam um final de semana. Eu acho isso bacana, assim, de, sabe, de ter essa vivência, de ver, assim, até a coisa do casal, esse casal bem fortalecido. Eu acho que isso passa uma boa sensação para a criança e não de abandono. Sim, é porque o que eu mais ouço das mães é isso. E eu também já senti isso em algum momento. Falar, cara, parece que eu tô abandonando meu filho. E não é, óbvio que não é. Abandonar é uma coisa muito pior, muito mais pesada. Essa é uma palavra também que tem um peso horroroso. Mas eu escuto muito as mães falarem que a sensação que elas têm é isso, de eu vou fazer a unha e eu tô abandonando, né? Que estratégia que eu poderia usar para diminuir isso? Talvez fazer mais vezes? Sim, repetição é bom, mas consciência é a melhor coisa, tá? Consciência é sempre o primeiro passo para cura, tá? Sempre. Então, a primeira coisa que eu preciso ter é consciência, porque na verdade a gente tem crenças, né? Então, a gente vai enraizando essas crenças, que nada mais são do que crenças, e que tem tudo a ver com essas questões, né? De tudo que você ouviu lá atrás e que é o certo. Então, assim, é muito comum que você veja mães falando assim, quem é mãe vai me entender. Toda vez que eu saio, eu choro. Aí as outras mães, eu choro também. E aí fica aquela coisa muito bonita de ser desse jeito, né? E qualquer mãe que fale, eu não sofro nada, adoro ir trabalhar, nossa. Essa não É. do nosso grupo, né? Então, assim, Parece ser um ET, né? Mas como assim você gosta de trabalhar? É uma coisa que,
você tem que fingir, porque você fica até tipo um pouco, né, assim, ah, todo mundo tem TPM. Se você não tem TPM, você é um ET. Então tem que ter TPM. Aí, às vezes até você finge que você tá em TPM só para fazer parte do grupo, né? E aí essa consciência é importante, né? De você pegar e falar assim, isso é abandono? Bom, o que é abandonar? Né? Quando as crianças falam coisa ruim, assim, eu gosto de perguntar se eles sabem o que significa aquela palavra. Então, sei lá, deu uma reclamada, falou alguma coisa da professora e usou um adjetivo de classificação, e geralmente eu pergunto, eu falo, você sabe o que é chata? Aí a pessoa fala, ai, é retardada. Ai, sei, retardada e não sabe. É uma outra coisa. E aí eu pego e falo assim, olha, não é isso que ela tá fazendo, então ela não é retardada, você concorda? Porque retardada é isso, isso, isso. E abandono, né? A palavra abandono é o deixar e não ter mais o contato. Isso é o abandonar, né? O que caracteriza um abandono. No caso, você só tá dando um intervalinho, né? Você só foi ali e voltou. Não é abandono, né? Abandonar é muito mais que isso. É não olhar, é largar, é deixar mesmo de lado. Então, assim, eu tô abandonando? É isso que eu tô fazendo? Não. Eu tô indo ali fazer a Ô, unha e vou voltar. Nathalie, tem uma coisa que todo mundo me pergunta e eu, no meu ponto de vista, acho que não é legal. Queria saber de você. Tem mães que falam assim: eu vou sair, eu saio escondido. E eu sempre tive o hábito de falar: olha, eu vou voltar, sei lá, que nem hoje eu vou voltar mais tarde para casa. Pedro, eu vou voltar depois do seu papá da noite. Eu vou sair, tenho coisa para fazer e eu vou voltar depois do seu papá da noite. É correto, assim, as mães, porque eu acho que essa sensação de abandono, às vezes, talvez se intensifique no momento em que eu saio, simplesmente eu desapareço e ninguém dá uma satisfação. Olha, a mamãe vai no cabeleireiro cortar o cabelo, mas eu já volto. Isso também não é uma conversa bacana para ter com a criança? Nossa, super. Eu sou super a favor, assim, da gente ser verdadeiro, de verdade, com as crianças, né? É lógico que na medida. Tudo, eu não sou a favor da mentira em nenhuma hipótese. Assim, nem, sei lá, o peixe morreu. Vamos fingir que não morreu, que foi passear no sítio. Não, né? Vamos conversar. É lógico que dentro daquela linguagem, daquilo que pode ser dito, né? Porque às vezes você acaba falando demais, né? Coisas que não são nem necessárias, que a criança às vezes nem está preparada para ouvir, mas de você ser sincero, sim, é importante, né? Que você saiba dizer a verdade e agir com a verdade, né? Então, assim, não acho legal, de verdade, a mentira em nenhum aspecto. E quando a gente fala de bebês, de criança pequenininha, né? A gente sabe a importância que a rotina tem. Então é tão importante que a criança almoce todo dia. Por quê? Porque ela vai criando segurança. Ela vai sabendo o que vai acontecer. A luz começa a ficar um pouquinho mais amarela em casa, ou diminui a luz, eu já sei que eu tô entrando, que daqui a tantas horas eu vou dormir. Então você vai preparando, né? A rotina, ela traz essa segurança pra gente. Você saber que a sua mãe vai demorar te deixa seguro, porque tá tudo bem, né? Ó, eu tô indo e eu vou demorar muito para chegar hoje. Você fica bem, você não fica, nossa, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Porque você já sabe. Então, assim, te deixa muito mais seguro. Eu acho que é muito mais seguro você saber do que a mesma coisa se esse filho mais velho, adolescente, sumisse. Como que essa mãe ia se sentir? Então, eu sempre parti desse pressuposto. Gente, olha a angústia que é. De repente a pessoa tá lá, aí pum, sumiu. O que aconteceu? E acho que isso também dá um acalanto no coração de falar, olha, eu vou ali, eu já volto, daqui a pouco a mamãe tá aqui e eu vou sair para cuidar um pouquinho de mim. É legal falar isso. E falar que, ó, mas eu volto. Então, Uhum. acho que essa sensação de falar eu estou abandonando, talvez dê uma aplacada, não?
Eu acho que talvez elas saiam escondido porque as crianças choram, né? E é difícil de você lidar com o choro, né? E aí é importante olhar mesmo dentro dos olhos da criança, ficar na altura dela e falar, olha, você não precisa chorar. Porque não é algo ruim. É bom. Eu estou indo É, me fazer bem, né? Ou estou indo a uma reunião, estou indo, né? Mas isso é importante para mim. E eu quero que esteja tudo bem para você. Eu não quero te deixar chateado com isso, mas eu quero que você fique bem, porque não tem problema, você não precisa se preocupar. Eu vou demorar tanto tempo, mesmo, ó, eu vou demorar bastante, mas quando eu voltar, eu vou te dar um beijo se você já estiver dormindo, a gente vai brincar junto, enfim. Você pode até falar alguma coisa que vocês podem fazer depois, mas deixar esse momento, né? Assim, não deixar o choro tomar conta, porque senão também dá a impressão de que, nossa, deixou chorando, né? Assim, olha o e choro, é uma conversa coisa. sobre o E choro. aí isso aumenta a culpa, né? Aumenta e dá a impressão de que você Falar, ah, eu vou fazer a unha e deixei o menino aos prantos em chorando, casa. né? E a Exatamente. criança, ela entende, é incrível isso, né? Mas se a gente sentar e olhar, assim, a criança sabe, ela compreende. É Desde impressionante, muito pequenininho. desde nenê, Desde né? muito pequenininho. Você É, consegue conversar com o nenezinho, né? Ele sabe, então, assim, sabe? Conversa, fala numa boa, fala, olha, tô indo, eu não queria que você chorasse, porque isso é tão importante pra mim, queria que tivesse tudo bem pra você, tô aqui compartilhando com você. O que você acha? Que esmalte que eu passo? Que cor que você gosta? Né? isso é uma coisa bacana. É uma coisa porque é fazer participar, assim, eu acho que toda vez que a criança participa, ela fica mais feliz. Quando tem essa questão do trabalho, da criança não gostar que a mãe trabalhe, eu gosto bastante que a mãe conte para a criança o que ela faz no trabalho. E até conte situações que ela viveu no trabalho, o que ela vai fazer naquele dia, a reunião e tudo mais, porque quando você se sente participando, você é parte, né? Você faz parte daquilo, assim, então você torce, você quer saber. E por menorzinha que seja a criança, isso é legal. Então você pode sim falar do trabalho, é aquilo. Tem coisa que eles vão achar super chato, não vão dar muita atenção, mas tem coisas que eles vão se interessar, que eles acham que é super legal, assim. E aí você vai vendo, né? Cada criança com as suas curiosidades, eles vão perguntando as coisas, querendo saber. Então é legal isso, assim, né? Que eles possam participar como der para participar. Sim. E isso também aguça neles esse sentido de gostar de fazer coisas diferentes, né? Isso é muito gostoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. E você acha que, por exemplo, agora a gente fala muito de mindfulness, de meditação e tudo mais, e são coisas que não precisam de muito tempo para ser feito, né? A gente consegue sentar ali 10 minutinhos e tem bastante meditação guiada que a gente consegue fazer. Isso já traz um benefício grande, não traz? Existem muitos estudos científicos com relação a isso, tanto a meditação, e aí alguns tipos de meditação, né? Quanto especificamente ao mindfulness. E aí é uma questão de gosto, porque eu acho que a meditação ela tem que você tem que se encontrar naquela prática. Tem gente que adora meditação guiada, tem gente que não gosta, que não consegue prestar muita atenção, nem relaxar, enfim. Você tem que tentar praticar, mas hoje, cientificamente, a gente já tem muito estudo sobre isso mesmo. Então, falando sobre benefícios. E tanto na parte emocional, a gente tem estudos, então, por exemplo, pacientes com depressão que começaram a praticar mindfulness e acabaram tendo uma diminuição e, às vezes, até chegar a uma cura. Então, essa prática associada à medicina tradicional, tá? Então, não é que a pessoa, eu vou fazer e vou parar de tomar o remédio. Ela continua. Só que aí, o que ela vai percebendo? Que ela diminui a quantidade de medicação, que de repente ela estava numa época que ela estava tendo muita crise de ansiedade, ela consegue acalmar essas crises de ansiedade dela, e aí ela vai devagarzinho caminhando, né, para um equilíbrio, para um bem-estar, que ela consiga até mesmo, de repente, deixar de tomar a medicação. E também com a parte cognitiva. Então, com crianças com TDA, por exemplo, com déficit de atenção,
que também se beneficiam da técnica. Então, hoje existem estudos de práticas em aluno e a diferença desses alunos. Tem algumas escolas, né, que estão praticando com as crianças desde pequenininha e aí vão vendo, né, ao longo do desenvolvimento as mudanças que aquelas crianças que praticaram e aquelas que não praticaram meditação, quanto que elas são diferentes. Porque meditar é você trabalhar o seu autocontrole. É um desafio, porque você precisa trabalhar muito o seu controle inibitório, na verdade, né? Você trabalha várias das suas funções executivas, mas a gente fala muito, né, do controlar-se mesmo, né? Porque, principalmente, Mindfulness, que é o meu tema de TCC agora, ele fala sobre você ter a atenção totalmente concentrada no momento presente. Seja ele tomar um banho, comer uma maçã, seja ele fazer um relatório de altíssima complexidade para um outro médico que você vai mandar ali, um relatório de um paciente seu. Então, para qualquer coisa que você for fazer, você estar entregue ali 100%, né? Concentrar mesmo, né? Colocar toda a sua atenção naquilo e sentir aquilo. E aí é muito desafiador porque a gente costuma estar sempre com a cabeça em outro lugar. Você tá no final de semana pensando como que vai ser sua semana, na sua semana você não vê a hora que chega o final de semana, você vai viajar pensando na próxima viagem, você comemora o seu aniversário pensando no próximo, e você, né, sei lá, casa pensando... E aí você perde o que você está vivendo naquele momento, né? Eu sempre falo isso quando as mães falam assim, doutora, não vai andar? Doutora, não vai engatinhar? Doutora, não vai falar? Eu falo, olha, aproveita o momento que tem agora, porque senão esse momento que ele está fazendo isso você não vai ver, porque você vai estar querendo ver o outro. Quando chegar o que ele fazer, o que você está pedindo agora, você não vai ver, porque você já está na próxima etapa, né? Então a gente também tem que aprender e isso faz diferença com essas práticas, né? Nossa, completamente, assim, e de verdade, ao meu ver, é uma filosofia de vida. Acredito que seja algo assim que a gente precisa passar a vivenciar mesmo o tempo todo, porque é justamente fazer o movimento contrário àquele de costume. É um remar contra a maré, assim, porque nós somos assim, né? Você Sim. almoça pensando no que você vai jantar, e aí você janta pensando no café da manhã, e você tá o tempo inteiro nisso. Ah, o que da próxima? Ah, então na próxima semana eu já, nossa, não sei o quê. E é muito louco isso, né? Às vezes eu tô atendendo o paciente já pensando na próxima sessão. Falo, nossa, na próxima sessão eu já vou Sim. aproveitar, já vou não sei o quê, fazer isso, né? E aí você tem que sentir aquele momento. Então, assim, é a questão da consciência. Então, toda vez que você se vê, você traz pra consciência de novo, né? Dar uma parada, Isso. Respira respirar e e voltar para o volta. eixo. Volta para aquele E momento, isso é né? importante até a gente aprender a ensinar para as crianças, né? Porque Naquele momento que todo mundo, a maior queixa, doutora, crise de birra, porque vira não sei o quê, que dá defeito. Nanana. Gente, fala assim, ó, se acalma. A gente também tem que saber as nossas ferramentas de se acalmar para a gente ensinar alguém como que ela pode usar isso e também se acalmar, né? Acho que essa questão dessas práticas também ajudam muito, da gente conseguir entrar no eixo, se acalmar e até isso faz diferença no trato com as crianças, né? tem No um momento em que livro eles se que se desorganizam. chama Como Vencer as Suas Preocupações e Passar a Ser Feliz. É um livro bem conhecido, mas ele, na verdade, ele fala, né, de tipo práticas, bem mais antigo, enfim. Mas uma das coisas que ele coloca no livro, assim, que eu acho que é legal da gente comentar, é que tudo que te preocupa hoje, as suas maiores preocupações, se você colocar num papel e daqui a 2 anos você pegar aquele papel e olhar aquilo que te preocupava, normalmente nem aconteceu. E aí, esses dias, até vindo pro consultório, tava tocando uma música muito antiga e falava, eu acho até que é do Legião, que ele fala, toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Na verdade, É, nós temos uma programação mesmo, né, humana, de uma fuga tão grande de sentir dor,
que a gente começa o tempo inteiro a se programar para não sentir dor. Então é isso, ai, vai engatinhar, porque se não engatinhar é porque tem problema, porque não sei o quê. Então você já tá, para não sofrer, você começa a sofrer. Né? Ah, eu tenho Exatamente. que casar, porque se eu não casar, depois eu vou ficar pra titi. Se eu ficar pra titi, eu vou ser infeliz. Né? E aí, assim, você não tá sendo feliz agora, porque você não vai ser feliz depois. E você nem sabe se você vai ser feliz ou não, porque você nem chegou lá. E você nem é ainda, né? Você não é a solteirona, mas nem deu tempo. Mas aí você já começa, não, porque eu tenho que não sei o quê, porque as pessoas vão. Porque... E aí, assim, essa questão do não querer sofrer, né? A fuga da dor é a dor em si. Então, o quanto o Mindfulness ele fala justamente disso, de um não preconceito com o sentimento. Desafiador, porém é engrandecedor. Porque a partir do momento que você conseguir olhar para o que você está sentindo e aceitar, né? Então, assim, eu aceito, né? Tá tudo bem. Tem uma técnica de programação neurolinguística que é justamente isso. Assim, você pega o sentimento ruim e você aceita o sentimento. Aí você fala, ah, eu integrado com esse sentimento e aceitando esse sentimento com amor, como eu me sinto? Porque a gente foge. A gente foge da emoção ruim, a gente foge da sensação ruim, a gente foge de uma possível possibilidade de algo dar errado, que nem aconteceu. E aí todas essas fugas para evitar a nossa dor geram muito mais dor. Né? Então, às vezes, você conseguir parar e aceitar, falar, bom, nesse momento eu tô com raiva. Tá, eu aceito a raiva. O que eu tô sentindo? Por que essa raiva tá aqui? O que ela tá tentando me mostrar? Né? E eu aceitando essa raiva, como que eu me sinto com isso? É justamente praticar, porque você começa a aceitar e não ficar rejeitando tanta coisa. Porque como ser humano, a gente sente coisas boas e ruins e sempre Sim, vai sentir. faz parte, né? Bons São, sentimentos, eles vieram com a gente, né? Estão na nossa programação. exatamente. Nenhuma mãe Eu chega lembro e fala, vou que, te ensinar a ser ansioso. Hoje vem cá que né? eu vou te ensinar Imagina, como ser vou ansioso. te dar Hoje eu uma vou te aula. ensinar a ser feliz. Vem cá. Não, a gente Não nasceu. tem. Eu lembro que há uns anos atrás eu fui numa palestra do Dr. Pat Adams, do filme. Ai, que demais, que legal. Gente, fantástico. E aí ele fala dos sentimentos. E eu achei muito bonito que ele falou: a questão não é o que você está sentindo, é o que você faz com o que você está sentindo. Então, raiva todo mundo vai ter. Agora, a raiva vai fazer o que de mim? Vai me fazer sair do lugar e melhorar? Vai. Então, a gente também é importante a gente pensar nisso. Até nessa questão do autocuidado, de falar assim, porque tem mãe que ela se sente sufocada. Ela não tem coragem de falar, de verbalizar, mas assim, claramente está sufocada. O que, que você vai fazer com isso? Né? Você vai parar, respirar, ver o que está de errado e fazer alguma coisa para você? Ou a gente vai continuar mantendo esse padrão que não é propriamente saudável, né? Ah, que faz mal para você mesmo, né? Eu tive um professor de psicologia que ele usou exatamente essa frase do que você faz com o que você sente, dizendo que a gente também tem outras formas de satisfazer o nosso desejo, né? De repente, assim, você tem um desejo muito grande de matar a pessoa. Só que você pode matar a pessoa ou você pode escrever ali, ai, tô com raiva de fulano, nanana, e você pôs pra fora. De certa forma, você vivenciou aquilo sem precisar, né, chegar, matar, agredir, tal. A partir do momento que você para e aceita, muitas vezes você consegue até pensar melhor, né? Será que é isso Sim. mesmo que eu tô sentindo? Às vezes você finge que vai mandar uma carta e muitas vezes você nem vai conseguir falar aquilo que você achou que queria falar, porque nem é o que Nem você aquelas gostaria. pessoas que brigam com a pessoa antes de brigar. É. Já viu isso? Quando vai brigar, perdeu a força, porque você fala, putz, que Ai, não coisa tem nada a ver. besta. Exatamente. E isso Exatamente. é o contar até 10, né? Quando a gente conta até 10, na verdade, essa técnica que é muito, mas ela tem todo sentido, porque é justamente você trazer, né, essas informações ali para o seu córtex, pensar um pouquinho sobre aquilo, dá o tempo de você não só reagir, né? De você realmente conseguir pensar, porque senão você vai muito na reação. E na hora ali, a primeira. Ai, vou fugir. Ai, vou. Nossa, tô com muita raiva, vou gritar. Não necessariamente precisa, né? Você pode vivenciar essa raiva de uma outra forma. Então, assim,
o que você vai fazer com o que você sente, né? Você não precisa só engolir, você pode até colocar para fora, mas como? A forma, né? Como fazer? De que jeito fazer Isso isso vai de querer. uma forma não prejudicial, nem para você e nem para o outro, né? Principalmente para o seu filho. E aí, nos momentos em que a gente está bem com a gente, que a gente se cuida, a gente consegue fazer isso com mais maestria, vamos dizer assim, Ah, né? sem dúvida, o amor, né? Eu acho que o amor por nós mesmos e pelo próximo, ele vai transformando, né? Assim, o amor é um sentimento muito, muito forte que tem, né, um poder, assim, gigantesco, um hormônio próprio dele, né? Até isso hoje a gente sabe, assim. Então, o amor é muito poderoso, né? E um dos maiores ensinamentos é ame o próximo como a ti mesmo, né? Então, já está dito que é importante a gente se amar, né? Porque se você não tem a sua jarra cheia, como que você vai encher o copo de alguém? Exatamente. Eu lembro que minha mãe, quando eu tive o Pedro, eu estava muito envolta nesse ciclo de não ter autocuidado, e ela falou: Maísa, filha, se o avião vai cair, a máscara vai primeiro para quem? Se você não respira, ele não respira. E isso foi um, sabe? Então é isso. Cuidar de você é também cuidar do filho, né? Nós temos 3 minutos. Ah, tá bom. Nossa, voou. Boa. Eu quero muito agradecer. Nossa, eu amei conversar com Ah, você. eu amei. Amei. A gente pode marcar outras vezes. A semana que vem a gente vai conversar lá no seu, né? Ah, a gente vai Tá falar todo então mundo um pouquinho sobre convidado. saúde infantil, aí pós-pandemia. Então, tá todo mundo convidado para ver a semana que vem. Eu vou postar também para vocês. E super obrigado. Eu que agradeço, sou sua fã, viu? De verdade, sempre fui e Ah, hoje você mais é muito ainda. querida. Você é muito querida. Ai, muito obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado e que ajude a abrir um pouquinho a cabeça de cada um que viu a gente. E acho que ver essas lives também é uma questão de autocuidado, né? Da gente parar Eu um concordo. pouquinho e falar, ó, vou ver alguma coisa que vai acrescentar para mim. Então, obrigada mesmo. Obrigada, viu? Obrigada também para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Super obrigada. Até mais. Até.